Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vou trazer resultados do fim de semana da Série A e da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série B tem jogos nessa terça-feira e vou trazer amanhã apenas os resultados da Série B, beleza? Começando pela Série A, gente, vamos lá. Corinthians 1, Juventude 2, São Paulo 2, Vitória da Bahia 0, Palmeiras 2, Ceará 1, Santos 2, Cruzeiro 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Outros resultados aqui, gente, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Internacional de Porto Alegre 3, Bragantino 1, Botafogo 5, Fortaleza 0. Aqui também Fluminense 3, Bahia 3. E, bom, o único time nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro que ainda estava sem vencer no Campeonato Brasileiro, bom, venceu. Sport Recife 1, gol de Mateuzinho, 0 para o Grêmio. O jogo lá na Arena Grêmio, certo? Sport 1, Grêmio 0. E o Sport Recife obteve sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, vamos em frente. Vamos lá, gente. Vasco e Atlético Mineiro 1-1. Flamengo 2, Mirassol 1. Resultados da Série A do Campeonato Brasileiro em mais uma rodada. Série C, Campeonato Brasileiro, galera. Vamos lá, né? O Retrô de Pernambuco perdeu para o São Bernardo de São Paulo por 1-0. Aqui também a Ponte Preta perdeu para o Botafogo da Paraíba por 2-1. O Floresta venceu a Tombense, ou o Tombense de Minas Gerais, por 1-0. Náutico 2, Londrina do Paraná 0. Série A, ou melhor, Série C. Repetindo, Série C, Campeonato Brasileiro, resultados. Mais alguns resultados aqui, gente. Anápolis de Goiás 2, Brusque 1. Confiança de Sergipe 2, Ituano 1. Aqui também Itabaiana de Sergipe 1, CSA de Alagoas 0. Figueirense 1, Maringá também 1. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Caxias do Rio Grande do Sul 1. Repetindo, Caxias do Rio Grande do Sul 1, ABC de Natal 0. Guarani 2, Ipiranga de Erechim 1. Série C, Campeonato Brasileiro. Foram esses aqui os resultados. Outros campeonatos aqui, gente, que tivemos aqui nessa segunda-feira também, resultados. Campeonato Brasileiro Feminino, Série A 2. Já nas suas fases mata-mata. O Atlético Mineiro venceu dentro de casa o Santos por 1-0. Aqui também o Ilves perdeu por 5-1 para o Helsinki. Aqui campeonato irlandês. Bom, pelo campeonato português tivemos Porto 3, Vitória de Guimarães 0. Aqui, gente, campeonato português, primeira rodada, né? Bom, o Primavera perdeu para o 15 de Piracicaba por 2-0. Copa Paulista, aqui também. 2 resultados aqui, gente, pelo campeonato argentino também. O River Plate empatou com o Independiente Avejaneda por 0-0. Boca Juniors empatou com o Racing por 1-1. Aqui, campeonato argentino. Campeonato holandês, gente, também teve seu início nesse final de semana, né? E vão passar 2 resultados aqui. O PSV venceu o Sparta Rotterdam por 6-1.
O Ajax venceu o Telstar. Bom, foi o nome que eu achei desse time, né? Que eu tô conseguindo pronunciar. Ajax 2, Telstar 0, gente. Aqui, campeonato holandês, primeira rodada. Bom, galera, aqui vamos passar agora dois amistosos do Brasil no mês de outubro, nesse ano ainda, beleza? Esse roteiro desses dois amistosos que eu vou passar é similar ao roteiro que o Brasil fez, o mesmo caminho de amistosos, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, beleza? Então, esses dois amistosos aqui se equivalem, porque são os mesmos contra as mesmas seleções nessa época, né? Em preparação para a Copa do Catar, agora para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, né? Bom, dia 10 de outubro, o Brasil deve, ou no caso vai, né? Vai enfrentar a Coreia do Sul lá em Seul, na Coreia, beleza? Coreia do Sul e Brasil, portanto, 10 de outubro. E o Brasil vai enfrentar o Japão, detalhe, valendo taça, é Copa Kirin, né? Lá no Japão, Japão e Brasil, dia 14 de outubro, certo, gente? Esses dois amistosos aqui da seleção brasileira no mês de outubro, ainda em 2025. Outra coisa aqui, outra informação, gente, que eu quero passar nesse vídeo é sobre os horários, tá? Lógico que depois nosso amigo Raí aqui vai trazer todos os jogos dessa próxima fase, né, da Copa do Brasil, na categoria masculina, né? Mas aqui o que eu vou trazer para os amigos é que esse sorteio vai acontecer nessa terça-feira, beleza? Sorteio das quartas de final. No caso da Copa do Brasil Feminina, o sorteio será às 10 horas da manhã, nessa terça-feira. No caso da Copa do Brasil Masculina, pesquisando aqui, apareceu para mim que a partir das 11h30 da manhã vai rolar esse sorteio. Não sei se de fato vai ser só a partir do meio-dia ou se de fato vai começar de 11h30 da manhã o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na categoria masculina, beleza? Mas esses são os horários dos sorteios tanto da Copa do Brasil feminina quanto da masculina nessa terça-feira, beleza? No caso, amanhã, quando vai estar saindo esse vídeo, né? Bom, gente, como última coisa que eu vou trazer nesse vídeo, notícias do Bayern de Munique, beleza? Eu vou só me apegar aqui a passar a provável escalação do Bayern de Munique nessa terça-feira, né? Eu já havia trazido isso em outro vídeo. O Bayern de Munique vai jogar na Suíça, em Zurique, contra o Grasshopper Clube suíço. É um amistoso, o último da pré-temporada do Bayern de Munique, beleza? A provável escalação do Bayern, segundo a minha pesquisa aqui, é a seguinte: Neuer no gol, Laimer na lateral, o Upamecano com o Jonathan Tah na defesa, Stanisic na outra lateral, o Kimmich e o Goretzka na volância, o Maicon Olise na meia, Luiz Dias por uma ponta, Gnabry pela outra ponta e o Harry Kane centralizado, beleza? Lógico, gente, eu vou sempre dizer isso aqui. É uma provável escalação do Bayern de Munique para o jogo contra o Grasshopper Clube. Mas como é um amistoso, essa provável escalação pode totalmente mudar e ser outra, beleza? Fica a cargo sempre da decisão do treinador, do company, né? E é isso, galera. Bom, o que eu posso falar mais aqui para os amigos? Bom. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, gente.
Bom, gente, Mercadão da Bola eu vou deixar para amanhã, beleza? Mas como eu tô falando do Bayern de Munique, né? Vou só confirmar a informação que eu já havia passado, né? Contrato de 3 temporadas e um valor ali de 30 a 35 milhões de euros é o que o Al Nassr pagou ao Bayern de Munique para adquirir o atacante francês Kingsley Coman. Beleza? O Coman que no Bayern de Munique, gente, vale citar, até gol de título de Champions fez, né? Pelo Bayern de Munique, lá na última Champions que o Bayern conquistou em cima do PSG, inclusive. Bom, 3 temporadas, ele acertou com o Al Nassr e não mais jogará pelo Bayern de Munique, tá? Oficializado, gente, bom, não tá ainda. O Bayern de Munique ainda não publicou nas suas redes sociais, coisa e tal. Mas ele não deve ser relacionado para esse jogo amistoso, né? Do Bayern de Munique contra o Grasshopper, beleza? Até na escalação provável, lógico que essa escalação que eu fui pesquisar já estava publicada há um tempinho, estava lá como se ele fosse para o jogo. Mas, como o jogador foi vendido, ele não mais deve ir, não mais deve jogar pelo Bayern de Munique, né? Ele que está há bons anos, cara. Eu acho que ele está desde... Vamos ver aqui, gente. Desde 2019, 2018, no Bayern de Munique. Está um bom tempo aí. E agora sai para jogar na Arábia Saudita, né? Lembrando, o Kingsley Coman tem 29 anos. Deve fazer 30 anos ao final dessa atual temporada europeia, beleza? Então ele vai se juntar a Cristiano Ronaldo, lá no Al Nassr. E ao também ex-jogador do Bayern de Munique, que também foi comprado pelo Al Nassr junto ao Bayern de Munique, o Sadio Mané, né? Vamos relembrar aqui que não é a primeira vez que um jogador do Bayern de Munique está saindo do clube para jogar na Arábia Saudita, não. E mais precisamente no Al Nassr, não. Lá atrás, há uns 2 temporadas atrás, eu acho, o Sadio Mané, né, o atacante senegalês, saiu do Bayern de Munique diretamente para o Al Nassr, né? E agora o Kingsley Coman também, gente, certo? O Bayern de Munique que deve correr atrás agora de Walter Meid, é a bola da vez, né? O Bayern deve investir nesse jogador. E, bom, esse jogador do Stuttgart quer ir para o Bayern de Munique, todo mundo já sabe disso, né? O Stuttgart mesmo já sabe disso, o jogador já comunicou. Mas o Stuttgart quer realmente um valor alto pelo jogador. Ao que parece, não abre mão de pelo menos 65 milhões de euros. O Bayern de Munique não estaria disposto a pagar esse valor, mas deve ser meio que obrigado a pagar esse valor devido a querer muito o jogador, devido a precisar de mais um atacante, que também faz a meia. Então, é isso, gente. Até surgiu uma reportagem, vou falar aqui. Nessa segunda-feira surgiu até uma reportagem que parece que um dirigente do Bayern de Munique teria falado que para contratar o jogador Xavi Simons, né, do RB Leipzig, que é sempre ligado ao Bayern de Munique, seria muito caro para o Bayern de Munique, não teria dinheiro suficiente para contratar no momento. Gente, olha, há mais de 13 anos que eu torço pelo Bayern de Munique. E uma coisa que eu digo para vocês, o modus operandi do clube meio que nunca mudou. O Bayern de Munique, ele contratou o Luiz Dias agora por 70 milhões de euros. Então de 70 a 75. O Bayern de Munique está querendo fazer o seguinte, contratar sim. Eles vão contratar, mas barateando o máximo possível. O Xavi Simons, se o Bayern for contratar agora, pelo fato de não ser um PSG, de não ter um grupo City por trás, de não ter grupos assim que financiam as contratações do Bayern de Munique, de fato, caixa aperta. Aperta mesmo, porque apesar do Bayern de Munique ser um clube rico, mas não tem dinheiro infinito, não tem petróleo. Baseado nisso, o que pega? O jogador da vez, a bola da vez, por ser alemão, por ser querido pelos dirigentes do Bayern de Munique, é o Walter Meid, beleza? Nem tanto pelo Xavi Simons ser caro, que o Bayern não vai tentar a contratação do jogador. Mas é muito mais pelo fato dos dirigentes
estarem mais voltados a contratar o atacante alemão Walter Meide do Stuttgart, beleza? Essa é a bola da vez, esse é o foco, tá bom? Para os dirigentes do Bayern de Munique, né? Eles deixam bem claro isso. Vamos aguardar, né? Mais informações aí, galera. É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí e fui.